Olá, eu sou Verônica Machado, terapeuta sistêmica. Eu sou certificada em Enneagrama Master pela SBE e também sou mentora da SBE. E hoje eu venho aqui compartilhar com vocês um pouquinho sobre o raio 8 no subtipo autopreservação. Então, para a gente começar essa conversa, eu vou trazer um pouquinho do que significa esse subtipo autopreservação, ou seja, esse instinto de autopreservação. Né? Dos três instintos, a autopreservação foi o instinto que veio primeiro. Então, ele é um instinto que nos conecta com a vida, o surgimento e a manutenção da vida. Aqui no planeta Terra, né, essa força vem lá do início da formação da vida, das primeiras formas de vida que apareceram aqui no planeta com as amebas, esses seres unicelulares. Né, que tinham essa energia da autopreservação muito predominante. Então a grande preocupação ali, né, a grande forma de energia que estava ali em voga naquele momento era justamente a energia de manutenção da vida. E se a gente traz isso, né, que é essa força que vem desde esse momento inicial até hoje, né, como é que a gente traz isso para hoje? Quais são as formas que nós temos hoje de manter a nossa vida? Né? A nossa vida hoje aqui nesse tempo-espaço, ela está representada por esse corpo, que é a nossa casa, aqui, nesse planeta, nesse momento. Então, o que nós precisamos para manter a nossa vida? Nós precisamos de alimento, nós precisamos de água, nós precisamos de uma casa, nós precisamos de um trabalho, nós precisamos, né, desse pacote de sobrevivência aqui. Então o instinto de autopreservação, ele nos traz essa consciência, essa potência de sentir e manter a vida, de dar a importância para a manutenção desse maior bem que nós temos aqui agora, que é a nossa vida. Inclusive da nossa relação com a Mãe Terra. A forma que nos relacionamos com a Mãe Terra, que nos proporciona todos os nutrientes necessários para a manutenção da nossa vida. Então é uma relação bastante forte, uma relação de enraizamento, né? Uma relação de conexão com essa potência da vida. E quando esse instinto é o nosso instinto dominante, né? Ele é um instinto que é uma energia que vem. E quando a gente nem se dá conta exatamente, nós já estamos agindo sobre a influência dessa energia, né? Então nós estamos efetivamente ligados, preocupados com a nossa sobrevivência, com a nossa autopreservação, com o que nós precisamos para manter a nossa vida aqui. Quando esse instinto ele está desequilibrado, ele acaba gerando uma ansiedade, né? Ele nos tira do estado de presença e nos coloca num lugar de olhar para esse futuro e, de uma certa maneira, até ter medo desse futuro, né? Então, com o medo da escassez, com o medo da falta, as pessoas vão lá e acabam, por exemplo, estocando a sua casa de comida, né? Procurando ter uma conta bancária com a qual ela pode fazer uma conta que ela ficaria X meses, caso ela não tenha mais um trabalho, ela conseguiria sobreviver por X meses, tipo 1 ano, 2 anos. Então há uma preocupação em manter essa vida, em manter um estoque de comida, né? E manter uma conta bancária, uma situação financeira com a qual, né, não há nenhum tipo de ameaça à manutenção do seu bem-estar, do seu conforto, né? Há também uma preocupação em ter posses, em ter bens, né? Em diversificar algumas fontes de renda aí para que se mantenha para que seja possível manter essa forma de bem-estar, de conforto, né? Prezando por essa vida confortável. Então, quando essa energia, né, em desequilíbrio, isso gera o excesso. Então, isso gera uma compulsão ou um medo exacerbado de não ter. Então, estoca-se para ter. Há essa preocupação.
E é interessante que eu vejo isso no meu pai, por exemplo. Meu pai é autopreservação dominante. E eu lembro que desde pequena, quando ele ia ao supermercado, gente, era impressionante. Ele via uma promoção de alguma coisa, ele comprava aquilo e estocava em casa. Então, desde pequena, eu me acostumei a ver os armários, a despensa lá de casa cheia de comida. E era impressionante que às vezes até algumas coisas perdiam a validade, porque não eram consumidas, né, com aquela quantidade toda, não era consumida em tempo hábil da sua validade. Então acabava, por um outro lado, desperdiçando, né, que era justamente o medo dele era faltar, e aquilo acabava sendo desperdiçado, porque perdia a validade. Tamanho o excesso, né? A compulsão que foi tomada por essa energia da autopreservação, com medo da falta e da escassez, de manter essa provisão em casa para que durasse por muito tempo. Então isso é o instinto de autopreservação em desequilíbrio, né? O que também leva as pessoas a trabalharem demasiadamente, a ter 2, 3 trabalhos, 2 fontes de renda, para que os recursos financeiros não faltem para a manutenção dessa vida, dessa família, do seu núcleo familiar. Isso isso traz essa energia em desequilíbrio. E aí agora a gente vai falar, né, do raio 8 nesse subtipo de autopreservação. O raio 8, né, faz parte da tríade instintiva, né, do centro de energia instintivo, do centro de energia corporal. Então é um raio que tem muita vitalidade, que tem muita energia, acabou desenvolvendo uma crença da importância de ser forte, de ser autossuficiente, de mostrar força, né? Então ele tem a sua vitalidade e demonstra essa vitalidade com muita energia e com muita força. Quando o raio 8, né, desenvolve essa persona, vem essa paixão da luxúria. O que significa essa paixão da luxúria? A paixão da luxúria é uma forma pela qual, né, o raio 8 foi aprendendo a, de alguma maneira, retomar uma conexão original com esse coração genuíno, inocente, magnânimo, que acabou sendo encapsulado, acabou sendo represado ali, né, com medo de se mostrar vulnerável, como se mostrasse a sua vulnerabilidade fosse sinal de fraqueza. E aí, pelo contrário, ele acaba desenvolvendo, né, uma paixão pela luxúria que traz essa emoção com muita intensidade, com exagero, né? O raio 8 é quanto mais melhor, quero mais e quero agora. Então, quando a gente olha para um raio 8 no subtipo autopreservação, nós observamos um raio 8 mais quieto, mais comedido, se assim possa dizer, sobre o raio 8. E eu falo isso por ser raio 8, viu? E um raio 8 mais quieto, um raio 8 mais calado, um pouco mais introspectivo, frente aos outros 2 subtipos, né? Frente ao sexual e frente ao social. Então é um raio 8 completamente ligado e preocupado com a sua sobrevivência e o dos seus. Então ele está preocupado em ter dinheiro e poder. O poder que esse dinheiro lhe confere para manter a sua casa, para manter uma casa confortável. Então o raio 8 no subtipo autopreservação, ele mantém o seu ninho, o seu conforto, e ele prefere o seu conforto em casa, estar em casa com a sua família, com os seus, com o seu grupinho ali mais chegado, né, que são aqueles amigos longevos, aqueles amigos de muito tempo, né, mantém as relações. Há uma estabilidade na manutenção das relações. Então, ele é mais dado a rotinas, e aí muitas vezes acaba também, né, quando há um desequilíbrio dessa dominância do instinto de autopreservação, sendo pessoas que trabalham demais. Então você imagina aquela vitalidade toda do raio 8 sendo utilizada pelo instinto de autopreservação.
Então, muitas vezes o instinto faz isso, ele captura a energia do raio e coloca essa energia a serviço do instinto. Então imagina um raio 8 completamente workaholic, trabalhando absurdamente, usando toda a sua vitalidade para trabalhar, para que possa prover uma vida absolutamente farta e confortável aos seus. Então ele preza muito por isso, né? Isso para o raio 8 é muito importante. Então ele assume, né, na sua casa esse lugar de quem provê, acaba sendo o provedor da sua família e dos seus mais próximos, dos seus eleitos. Aqueles que passam no teste da barreira do som, né, da confiança e da lealdade, né? E no instinto de autopreservação, esse grupo é mais reduzido ainda, né? Ele chega assim, são amigos que são uma extensão da família. É um grupo pequeno e seleto que compõe esse grupo dos protegidos pelo raio 8. Então ele provê para a sua família, que habita ali na sua casa, e para esses eleitos mais próximos. Então há essa preocupação com relação à manutenção da vida, com conforto, com bens, e há também uma preocupação muito grande na manutenção desse conforto e desses bens. Então ele está sempre atento para que nada se torne uma ameaça à sua estabilidade financeira, à estabilidade do seu lar, à estabilidade do seu trabalho, que é a fonte, né, de renda provedora desse conforto, desse ninho e da manutenção dessas relações. E aí pensando, né, agora no outro lado, o que seria esse raio 8 com instinto de autopreservação reprimido? E aí eu vou compartilhar com vocês o meu depoimento, né? Eu sou raio 8 e tenho um instinto de autopreservação reprimido. E eu digo a vocês que, de fato, tem uma dor muito grande aí, né? Durante muito tempo, eu olhei para a minha autopreservação como algo menor, como algo que eu não precisava cuidar, afinal de contas, eu tenho essa vitalidade toda. Faltava percepção mesmo, sentir que eu precisava parar, que eu estava exausta, que eu estava sentindo dor. E eu negava isso absurdamente, né? Eu peguei o meu mecanismo de defesa, né, que é a negação, e eu negava. Não estou sentindo dor, eu posso, eu dou conta. E eu brigava com as pessoas para provar para elas que eu tinha total condição. E hoje, quando eu olho para trás, eu agradeço imensamente, né, uma professora minha na época que me mandou de volta para casa e me enquadrou e falou assim: chega, acabou, não tem como, você precisa se cuidar, você precisa olhar para você. E isso foi um movimento muito importante para eu poder honrar a minha vida, para eu poder honrar o meu corpo e voltar para dentro e começar a me perceber de um outro lugar. Começar a desenvolver uma amorosidade por mim, uma amorosidade, uma honra de estar viva no aqui e agora. E a importância de cuidar de mim, de começar a ter uma alimentação mais saudável, de começar a ter horário para dormir, de começar a dividir o meu tempo entre as atividades que eu realizo. Isso não é ser menos, isso não é ser fraco, pelo contrário. É forte quem se cuida, é forte quem se ama. A fortaleza está justamente nesse amor. Como uma dica, né? Começa a olhar para você, se você tenha sentido que o seu instinto de autopreservação ele é dominante ou ele é reprimido, olha para isso, né? E procura sentir em que área da sua vida esse instinto está se mostrando dominante, em qual área que ele está reprimido. Começa a olhar para isso com um pouco mais de cuidado, é sem julgamento. É única e exclusivamente aguçar a sua percepção sobre você. E aí, uma dica para acessar esse lugar é o silêncio, é se conectar com o seu coração. Se a mente estiver muito tagarela, né, e te tirar desse lugar, gasta um pouco dessa energia,
Corre, dança, nada, anda de bicicleta, faz alguma atividade que movimente o corpo. As meditações ativas me ajudam bastante, que possa te trazer, baixar um pouco dessa vitalidade, dessa quantidade de energia, e assim você pode pegar essa energia e direcionar ela para a sua quietude e te colocar em contato com você mesmo. Esse é o maior presente que a gente pode fazer por nós. Ir nos observando com amorosidade e podendo fazer escolhas mais conscientes para que a gente continue mantendo essa nossa vitalidade saudável, consciente e amorosa. Tá bom? Então por hoje é isso. E agradeço imensamente por essa nossa conversa. E qualquer dúvida, questão, entre em contato conosco, que será um prazer. Tá bom? Um beijo enorme no seu coração. Gratidão.